e todo um conjunto de hierarquia celestial que o assessora, aqui reside. Então, a primeira grande faixa de realidade, realidade espiritual superior. Segunda grande faixa de realidade formada pelos níveis espirituais primários da espiritualidade terrena e pelas faixas de astral mental onde esses seres residem. A terceira grande faixa de realidade é o universo físico, criado a partir da singularidade emanada da mente do Criador, ainda na sua função de divindade antes da sua queda. Esse universo físico é todo alicerçado no tal DNA, só que não é a 3%. Cada planeta, segundo o que é revelado por esses seres, tem um fator de ativação desses elementos químicos, porque já se sabe. Todo esse universo, absolutamente todo, é formado pelos mesmíssimos elementos químicos que nós conhecemos aqui no nosso planeta, na nossa galáxia. Não há nada de diferente lá que possa existir, que aqui não exista, sob a forma desses elementos químicos. Agora, o modo como as tais bases nitrogenadas se organizam na célula de replicação de vida, que é o DNA, parece que varia de mundo para mundo. Mas, mesmo um DNA ativado 100%, como é o caso do Sr. Javé, em 99,99%, como é o caso de muitos de seus assessores, em 80%, 70%, 60%, até chegar num mundozinho que só tem 3% ativado, e isso é ótimo. Tudo que existe nesse universo morre e tudo o que foi nele criado e nessas outras esferas adjacentes à vida desse universo, ou seja, as esferas espirituais inferiores e as esferas mentais astrais, tudo absolutamente que nisso está inserido tem a doença de que um dia se autodestruirá, ou seja, um dia vai morrer nem que não queira. A quarta grande faixa de realidade nós podemos chamar de multiverso. Seriam os outros universos que já foram gerados um dia e muitos outros que ainda serão criados, mas que nada têm a ver necessariamente com a história de um defeito de criação que caracteriza tudo o que acontece nessas duas grandes faixas de realidade. Nível espiritual primário e mental astral, que compõem a realidade, e o universo físico. Por que é que eu estou falando essas besteiras para vocês? Porque em cada uma, e agora vamos deixar o multiverso de lado, vamos só pegar a realidade espiritual superior, a realidade intermediária, formada pelo espiritual primário e astral, e o universo físico. Em cada uma dessas três grandes faixas de realidade, ocorreram e ocorrem processos históricos. Do jeito que aqui na Terra nós temos uma história para contar, e essa história, ela é sempre produto do que aqui é feito, mas o que aqui é feito é, de certa forma, produto do que ocorre nessas outras esferas. E a história da Terra está toda pontuada pela interferência de anjos, de seres que estavam aqui no passado terreno e que hoje a gente nem acredita mais nisso, de tão absurda é uma história desse tipo. Perseu, filho de um deus com a humana, teve que enfrentar um monstro para poder salvar a espécie humana, pois esse monstro ia destruir todo mundo. Dionísio, Hércules, que teve sua vida totalmente enlouquecida porque os deuses do Olimpo ficaram disputando isso e aquilo em torno da vida do pobre, do Hércules, e ele, para se redimir, era obrigado a aceitar todo tipo de trabalho indigno que lhe era jogado nas costas, e ele, com toda a dignidade de uma criança, se metia a resolver histórias que, de tão absurdas, só podem compor páginas de uma mitologia e não de uma verdade. O doido dessa história é que parece que tudo isso é verdade. E a nossa geração vai saber disso. Não porque tem um cretino do meu tamanho ou outro falando disso,
Mas nós vamos saber disso pelos fatos que virão a acontecer dentro em breve. O fato é que os processos históricos que um dia ocorreram na realidade superior, antes de existir esse universo e as tais esferas adjacentes, esse processo histórico jamais foi revelado ao conhecimento humano. Mas um dia terá que ser. E o espantoso dessa história é que esse dia chegou. Porque nós só compreenderemos tudo o que houve enquanto processo histórico nestas esferas onde Javé reside e nessas esferas que recebem, entre aspas, o lixo da incompetência humana em gerir o DNA adoentado aqui posto por Javé. O conjunto do que lá ocorre em termos de processo histórico é que determina muito dos acontecimentos que acontecem na nossa faixa de realidade chamada universo físico. Qual é o drama? Nossos espíritos nascem dentro desse contexto histórico, aqui na Terra, e não têm a menor ideia de nada disso. Por quê? Porque nós nunca conseguimos construir, ao longo dos 170, 200 mil anos em que a espécie Homo sapiens surgiu, uma atitude, seja no campo da condição intelectual, ou uma atitude no campo dos nossos corações, para poder lidar com notícias tão desagradáveis, com notícias tão assustadoras, com notícias tão indignas. O pior é que esse tempo chegou. E nós não estamos preparados. Mas ele chegou. Não porque a gente queira, porque simplesmente ele chegou. Porque há um tempo que foi há muito tempo profetizado, que era o limite do limite do limite, para que todas as questões pouco dignas que estão ocorrendo no contexto histórico dessas esferas, e também na nossa, cheguem a um limite, e esse limite é imposto não, isso é só uma opinião minha, não por Javé, mas pelos fatos, mas Javé diz que é imposto pela vontade dele, que seja. E é isso que nós vamos tentar compreender para depois falar de sinais de revelação cósmica. Porque a revelação cósmica é isso tudo. A revelação cósmica é tudo que ainda não foi revelado e que precisa ser urgentemente semeado na Terra, não para que essa nossa geração consiga perceber nos detalhes ou aprender o que tiver que ser aprendido, mas para que nós comecemos um processo, posto que será inevitável para as gerações futuras, conviverem com todo tipo de loucura, assim classificada pela nossa sensibilidade, mas que para eles não vai ser loucura, porque será um cotidiano muito doido. Terá que ser o cotidiano natural deles. E parte deles seremos nós, reencarnados no futuro. Então, qual é o problema dessa história? O problema dessa história é que isso nunca pôde ser claramente falado. Jesus mesmo aqui esteve e disse, tem muita coisa que eu gostaria de dizer, mas não dá. Aí eu olhava para os apóstolos e dizia, percebam, ao povo eu falo através de parábolas. A vocês, porém, eu tento falar sobre os mistérios. Mas ninguém compreendia. Aí Jesus dizia, olhe, percebo que está à vista, que o oculto te será então revelado. Se há algo doente na espécie humana é porque tem que existir uma explicação, aparentemente hoje oculta ao seu entendimento, mas tempo virá em que isso será esclarecido. Mas Jesus, se o Pai que você diz que é teu Pai e Pai de todos nós, foi que criou isso aqui tem esses problemas, ele errou.